pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila, e como sempre, muito bem acompanhado por essa presença ilustre do meu lado esquerdo do peito. Mauri Faria Noivas. Mais conhecida, Mauri do Socila. Ocupando o lugar de quem hoje, Mauri? Fernando. Cadê o bonitão da Balachita? Será que a gente vai poder falar? Sabia que fala bonitão da Balachita, né? Por quê? Você já viu a capa da Balachita? Quem tá lá? Um macaquinho? Mas não, o bonitão da Balachita também. É uma brincadeira que eu faço desde criança, mas ela funciona, né? É verdade. E o que será que aconteceu com ele? Será que ele está em férias em Barranca? Será? Fernando? Acapulco? Uau. Acapulco é o Chaves que meu. Mas Fernando, ele tá... Tá por aí. Tá por aí. E Fernando, hoje, volte! E hoje, aqui do meu lado direito, trouxe ele, o meu nobre amigo Elton. Nós tivemos um bate-papo, como que eu posso falar? Um spoiler aí de coisas que vão acontecer aí. E um monte interessante. Eu não pude deixar de combinar para poder participar do Papo da Socila, grande Elton. E a gente muito menos deixar de participar, né? Que é um amor, é uma honra muito grande estar aqui contigo, cara. Sou um admirador seu, sou um fã teu, sei que é um cara de campo de batalha, você é um cara que sua a camisa mesmo, entendeu? Então, assim, eu te respeito demais e qualquer coisa que você falasse, onde você falar, eu vou estar junto. Que bom, fico feliz. Agora conta pra gente, Elton, quem és tu? De onde saiu o Elton? Vamos lá. Primeiro eu sou um cara que defende a família, o casamento, né? Eu tenho uma esposa, amor, te amo demais. Estamos há 17 anos juntos, temos 2 filhos, 14, 15 anos. É o metro quadrado mais precioso do planeta quando a gente está junto, sabe? E então, assim, eu sou uma pessoa que trabalhei com família há muitos anos, né? Venho de uma cultura de empresa familiar, fiquei 22 anos conectado com trabalhos de família. Aí, cortei meu cordão umbilical no ano de 2007. Vamos lá, você quer o que você manda aí? Opa. De onde saiu o Elton? Cara, eu sou um cidadão, sou um carioca emprestado. Nasci no Rio, com 7 dias fui enviado para São Paulo. Que isso? Porque eu sou caçula, né? Tenho 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã. E a minha mãe, ela conheceu o meu pai morando no Rio de Janeiro. Namoraram, casaram, tiveram os 2 irmãos lá e mudaram para São Paulo. Você com 7 dias de vida, então, deixou de ser carioca? Minha mãe foi para o Rio só para fazer o parto com o mesmo médico, naquela época tinha muito disso. Nasci, fui para São Paulo, fiquei lá até os 13 anos de idade, meu pai veio para Belo Horizonte, naturalmente acompanhamos. Aí com 16 anos eu saí de casa, fui trabalhar 16 anos. E como é que foi essa troca primeiro? Porque estava em São Paulo, ou seja, uma cidade grande. Sim. De repente você veio para Belo Horizonte, quer queira, quer não. Sofri um pouquinho, mas... Amizades. Na época o bullying, não existia essa definição de bullying, né? Não existia isso. Mas eu cheguei em Belo Horizonte falando, professora, pelo amor de Deus, não apaga a lousa, né, meu? O paulista do interior fala muito torto. O paulistano fala porta. Ele já tem aquela puxada meio assim, sabe, mano, dos caras. Então eu cheguei com um sotaque muito carregado. E aí, a gente com o nosso sotaque muito gostoso, 13, 14 anos, meus amigos todos, né, ficando para trás e tudo. E eu vim... Qual era o apelido mais icônico que você tinha nessa época? Cara, eu nunca fui de ter apelido, né? Eu teve Não dá margem para apelido, né? É o Tim, é o Tom? Então, na família eu sou tratado como Didi. Hoje, atualmente, muitos amigos chamam de Urso, o bicho. Porque eu tenho... Na natureza me contemplou com um corpo muito forte, muito amplo, né? E eu sou Tem o endomorfo, tem o metamorfo, né? E assim, eu sou meio parente do Tony Ramos. Entendeu? Tem muito pelo. Entendeu? Então, aí em BH, ainda com 13 anos, me adaptei muito rápido, fiz um grupo de colegas muito bacana, mas não fiquei muito tempo porque eu morei no Santo Antônio. Né? Estudei ali no Pitágoras, da Jardim. Agora virou Bernoulli, lindo, tá maravilhoso. Passa uma história na sua cabeça. Toda vez.
Toda vez, E era toda da hora, vez. que você passava e via aquela prédio lá abandonado. Inclusive eu fui lá recentemente achando, né, que ainda tinha o Grupo Pitágoras, lá, que eu fiquei muitos anos sempre naquela região. Me deparei com aquela construção, aquela coisa maravilhosa que eles estão fazendo. E palmas para eles, né, Eu cara? passei lá na porta hoje, eu vi uma menina tirando foto de duas amigas abraçadas perto de uma árvore. Cara, eu achei isso tão bonito. Eu falei assim pra quem tava no carro, daqui a uns 50, 100 anos, essas meninas vão estar falando dessa foto. Sim. Eu fico imaginando você, que alguns anos atrás estaria lá possivelmente, só não conseguiu registrar porque não tinha um celular naquela época. Sim. Mas muitas lembranças, muita coisa boa, né? Tive uma infância de prédio de São Paulo, uma adolescência muito solta, né? Aprontei um bocado, dei muita dor de cabeça. Então, assim, uma das... Terror do pessoal. Eu assim, não era muito terror na escola, não. Meu negócio é que eu nunca fui um cara... Porque na época já tinha uma cultura de jogos e tudo mais, mas eu era um cara da rua, eu era da bicicleta, da montanha. Então, eu era da rua, né? Isso, infelizmente, não tem mais hoje. Eu sinto muita falta isso para os filhos hoje. E aí acabou... Como é que é nessa criação? Você tenta incentivar, levar para o parque, fazer alguma coisa? Porque a única forma que tem hoje é isso. Né? Sim, a gente tenta, né? Eu mudei muito o meu conceito de tela depois que eu migrei para esse projeto que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? E entendi uma outra pegada. E o mundo, ele está dentro de uma tela hoje, né? Então, acabou que eu tive que me adequar, né? Tive que quebrar alguns paradigmas, tive que evoluir um processo de adequação de educação para que eu conseguisse... Né? Eu plantei uma coisa, eu e minha esposa, a gente plantou uma coisa que foi muito legal. Sabe, uma recomendação que eu já deixo aqui, que eu faço para todo mundo. Se você está namorando agora, vai casar, está pensando em formar família, vai uma receita assim, que é aquela receita do milhão, sabe? Converse com a sua parceira, com a sua noiva, com a sua namorada, com a sua esposa, sobre a educação dos seus filhos, antes deles existirem. Mas vai a um fundo. Isso a gente fez, nós discutimos a educação dos filhos antes. A gente sabia que vinha, a gente sabia que Deus ia abençoar a gente. Mas a gente não sabia o quando, né? E isso foi um outro processo também, que não vou alongar demais, né? Porque eu passei por uma fase, por mais que eu ame criança, eu passei uma fase, eu não queria mais ter filhos e tudo mais e tal. A minha esposa me reconverteu aquele... Não, foi um processo assim, foi uma coisa linda. Ver que o amor é tão poderoso de transformar tudo a todo momento. Porque você já não queria mais. Não queria. Isso ela também não queria. Eu não queria por causa da matemática da vida, porque eu conheci minha esposa com 36 anos. Beleza, mas de repente você não queria, ela também não queria. Mas de repente ela viu em você a inspiração dela poder ter um filho. Ela sempre quis. E a gente jogou muito limpo. Ela falou assim, meu sonho é ser mãe. Eu falei, olha, beleza, mas eu já não quero mais ser pai. Então, se você quiser, se a gente quiser seguir um relacionamento... A qualquer momento você está livre. Sim, então assim, né? Foi uma coisa muito clara, né? Embora eu veja que causou um pouco de um sentimento, né? Um desconforto para ela, mas ela respeitou e tudo bem. E o mais bonito é que quando nós casamos, foi uma coisa muito louca. A gente se conheceu dia 30 de julho de 2007 e dia 1º de dezembro de 2007 nós casamos. 4 meses. É muito rápido. Né? Foi um encontro de almas ali. Certeza. E aí, foi 2007. Aí passou 2008. Quando foi 2009, final de 2008, a gente estava numa viagem de trabalho, passamos por Monte Verde. Disse, vamos até Monte Verde? Ela, vamos. Então, a gente passou para passar um dia lá gostoso. E aí, num restaurante, fui fazer um jantarzinho romântico, aquela coisa toda. Durante o dia, enquanto ela estava visitando umas lojinhas, eu achei um gorrinho de urso. De pelúcia, assim, de coisa de bebê, né? Aí eu comprei. Ela já tinha me instigado essa questão de querer ser pai, mas eu ainda estava retraído, ainda não tinha colocado isso para fora, né? Aí no meio do jantar eu coloquei o gorrinho de urso, assim, na mesa, né? Ela falou assim, o que é isso, assim? O que você acha da gente pensar no ursinho agora? Mentira. Foi, né? Aí o mais bonito é que uma semana depois a gente descobriu que ela estava grávida. Ela já estava grávida. Deus é maravilhoso. Você já estava preparando seu coração. Sim. Aí
o Enzo veio, né, num processo natural. E na segunda filha foi uma coisa muito bacana também, que na época eu estava envolvido com uma startup, que a gente foi investido e tal, uma coisa muito bacana. Eu fazia pelo menos 2 vezes por semana, eu voava para São Paulo. Pegava o voo do sono, a gente acordava às 4, o táxi pegava, a gente pegava às 5, botava às 6, né, tal, qualquer coisa. E aí, eu sempre, como já estava com o bebê pequeno em casa, eu não deixava a minha esposa levantar. Né? Eu falei assim, amor, fica aí tranquila, já deixava tudo pré-organizado, me virava e saía. E nesse dia, num dia pontualmente, na hora que eu estava saindo, né, eu dei um beijo nela e falei assim, amor, quando eu voltar, vamos pensar no segundo filho? Aí ela assim, 4 horas da manhã, outra hora a gente conversa, né? Aí eu dei um beijo na testa tudo. E a gente tinha um cruzeiro agendado ali, coisa de 2 semanas, a gente estava indo para um cruzeiro com a família, uma comemoração de família. Resolveu fazer um cruzeiro aqui no Brasil. Chega lá no cruzeiro, na primeira noite, a Graziela traz de presente para mim o exame de gravidez com um sapatinho. Ela já estava grávida de novo. Aí eu falei, não se fala mais de filho nessa casa. Falou de filho, engravidou. Falou, né? Tá pronto. Né? Então foi muito gostoso, foi muito abençoado, foi muito desejado. Né? E filho... Cresceu ali no bairro Santo Antônio e tal, resolveu fazer o que de faculdade? Aí foi uma outra história, né? Que eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar numa fábrica de família, uma fábrica muito grande, 400 e tantos funcionários, era a terceira do país, no segmento dela e tal. E ali eu fiquei 7 anos. Então eu comecei a fazer a faculdade de administração, fazia sentido, porque eu estava sendo preparado para a gente montar uma indústria em Portugal, na época. Já tinha uma centelha diferente na sua mente. Você gostava de se desafiar o tempo todo. Sim. Brincadeiras, aquele trem todo, porque era um negócio que te chamava. Nesse momento administrativo, como é que você se percebia? Por que você foi convidado e por que era você? Uma coisa muito natural, sabe? Uma coisa muito natural. Eu sempre fui muito inquieto, né? Eu, muito jovem, assim, às vezes meu pai, por uma questão enfim, uma soma de dificuldades, cumprir um jeito de tratamento antigo, ele não deixava, às vezes, eu ir nas festas, né? Então eu organizava as festas para ter... Sim, mas eu comecei a organizar a festa para poder dizer, pai, eu estou trabalhando, eu tenho que ir, sabe? Então... Como você encontrou de poder unir o útil ao agradável? Sim. Então fazer umas festinhas pequenas, coisas de moleque mesmo e tal, com outras histórias muito engraçadas. A festa ali, primeira, você falou assim, opa... não, festinha de garagem mesmo. Tem encontro, né? Entendeu? Sim, aí eu tentei fazer um projeto grande na época. Eu lembro que a gente tentou contratar o Renato Tárcia na época, a gente ia fazer um evento maior. Aí um pai de um colega, na ocasião, ele viu a gente construindo um projeto interessante. Ele falou assim, olha, eu banco o nome, pode usar o nome da empresa e vamos fazer. Quando a gente conseguiu o primeiro patrocínio, eu falei assim, doutor fulano, preciso do senhor agora, que agora a coisa caminhou, né? Ele falou, não vou arriscar uma festa de moleque. Que isso? Aí eu falei, não faz com a gente, pelo amor de Deus. Que você precisava. Deu e cortou na foice, assim, né? Lá na raiz. Aí a festa não aconteceu, foi um desgaste, acho que a primeira grande decepção, assim, né? De trabalho, colocar assim, né? Mas já valeu como experiência. Aí fui fazendo outras coisas menores, aí veio o convite. Eu nunca fui um estudante modelo, eu sempre fui aquele cara que passou raspando e tal. E meu pai, meu pai percebeu isso e tinha um problema muito sério, porque meu pai foi o Caxias. Meu pai se aposentou como 7º currículo do planeta em ciência cardiovascular. Que isso? É nervoso. Verso, então. Não, sim. Aquilo que ele abominava chegou no filho. Mais ou menos porque... Pra caramba. Mais ou menos que o filho mais velho deu esse prazer para ele, que o meu irmão, ele conseguiu ter uma proeza. Quando eu morava em São Paulo, a gente estudava num colégio que tinha 22 unidades. Meu irmão sempre ficava entre os 3 melhores das 22 unidades. Mas você já era o contrário. Sim. Era o avesso. Mas eu tinha um para quebrar meu galho, mas complicava a minha vida, né? Assim, né? A minha irmã foi uma pessoa que nunca deu trabalho, sempre passou bem. Cirurgião cardiovascular. Deve ter esbarrado demais com o Enéas, então. O Enéas era uma potência também. Enéas Carneiro. Ele era... Vários livros. Eu era muito jovem, então eu não acompanhava muito o relacionamento. O que me marcou muito é que ele foi discípulo do professor Zerbini, que foi o ícone, né? Sim, né? Então ele foi discípulo... Cara, ser filho de médico. A altura do campeonato ali, aquele trem todo. Olha, foi um resultado de uma conversa muito franca que ele teve com a minha mãe. Todo mundo queria, né? Eu quero que você seja médico. Todo mundo sim, mas todo mundo queria mais ou menos. O meu avô, meu pai estudou medicina 1 ano escondido embaixo da cama à luz de vela.
Porque meu avô era mecânico de caminhão, minha avó fazia doce para fora, e meu avô achava que todo médico era homossexual, porque estava limpinho, branquinho, aquela coisa toda, ele achava muito frufru e tal. Então, assim, uma família com muita dificuldade financeira, mas muita dificuldade. Então, meu pai estudava com livros emprestados, não pôde participar da formaria. Não foi nenhuma questão de financeiro. Não. Meu pai era aqueles casos que, assim, a medicina, para mim, é uma das poucas profissões que eu não considero profissão. Ela é uma vocação. É um chamado. E meu pai nasceu para isso. Tanto é que quando ele casou com a minha mãe, ele falou assim, olha, eu tenho uma condição para casar com você. Quero casar, quero formar família, mas saiba que os meus pacientes vêm em primeiro lugar. Minha família vem em segundo. Sim. E minha mãe acatou, estão casados há mais de 50 anos, mas pagou um preço muito caro. Né? E a gente, como é ser criado por um médico, nós não tivemos pai dentro de casa. Então meu pai nunca foi num exame de faixa, no jogo de futebol, meu pai não buscava a gente na escola. Era um sacrifício, mas que a gente não cresceu revoltado com isso, por 2 motivos. Primeiro que a minha mãe foi muito hábil, minha mãe sempre inseria o nome do meu pai em tudo, mesmo sem ele participar. Ela, vou falar com teu pai, falava nada. Ela, né? Foi muito sábia, muito sábia. E quando a gente cresceu, né, a gente percebeu, né, e meu pai, assim, e outra coisa também, sendo muito justo, ele sempre foi muito, nos poucos momentos que ele tinha com a gente, ele sempre foi muito contundente na questão de honestidade, de postura, de hombridade, de ética. Sim, eu não tenho, a gente não consegue puxar isso aqui do meu pai. Nada. Se for olhar aí essa questão que ele falou para sua mãe, que primeiro o trabalho, depois viria a família. Sim. Mas se for olhar para o outro lado, o trabalho era tudo por causa também da família. Então, a gente ficou muito em paz, porque hoje, o meu pai, infelizmente, está num processo de uma doença mais complicadinha hoje, está aposentado, mas assim, meu pai é um dos casos que, se a gente pudesse, se coubesse questionar uma coisa a Deus, eu estou muito tranquilo com relação a isso, a gente aceita muito bem, mas o meu pai era um caso que ele deveria ter o mérito de poder ter mais uns 50 anos de vida. A partir que sendo assim, o que meu pai fez pela medicina, cara, do mundo, foi uma coisa muito rara. Se eu conseguir fazer 1/100º para a humanidade que meu pai fez, estou feliz. Agora, para poder fazer e acompanhar o pai, qual que é o projeto que queima no coração do Elton? Vamos falar dele. Onde que o Elton se descobriu num projeto que ele vai poder ajudar milhares de pessoas? Nós estamos falando agora do Minas. Da Game Fest Minas. Deixa eu só dar um pulinho então antes, foi uma coisa que foi uma herança que ele deixou, né? Inclusive é um caminho que eu estou buscando também, eu quero me aproximar hoje dessa questão dessa polarização política, as coisas se complicam de um lado, mas também vão trazendo definições mais importantes de outro. Né? E a gente está enxergando, já existem algumas pessoas, alguns líderes políticos que falam em relação a uma revolução de educação a médio e longo prazo. E uma coisa que eu desenvolvi com o trabalho do meu pai, em função da natureza da atividade dele, foi um projeto de educação infanto-juvenil de prevenção das doenças cardiovasculares. Então, hoje eu tenho um projeto que, de uma forma muito ousada, eu te falo que eu tenho a solução da educação do país. Eu já cheguei no ano 2019, fui para Brasília, peguei minha família, foi todo mundo junto, sem conhecer ninguém, né? Em poucos dias eu estava sentado na mesa do então ministro, Dr. Henrique Mandetta. Né? E foi uma trajetória muito legal, muito curta, mas muito, muito densa. E o que era essa solução? O que é a solução? Né? A solução tudo na vida, tudo. Todos os países desenvolvidos, ditos de primeiro mundo, o que eles fizeram diferente? Educação. Né? Então, números recentes assim, você vê na Europa, 60%, 70% do pessoal investe, nos Estados Unidos, 40%, 50% das pessoas comuns investem. No Brasil, 3%. Exato, investe. Então, a gente tem uma cultura cultura não, né? Mas nós temos números de acidentes de morte de trânsito porque nós não somos ensinados, a gente não tem educação financeira na escola, a gente não tem, tiraram a educação moral e cívica.
né? Que era importantíssimo isso. E então, o que existe é uma proposta de como reverter essa polarização, né? Esse movimento que fizeram contra a educação. Se não me engano, no ano 2014, né? O então governo, era do PT, ele fez se não me falha a memória, 2014, eles aprovaram uma lei onde eles travaram o MEC, a grade do MEC. Então, nada pode entrar, nada pode mexer. E é muito confortável, né, para o controle dessa manobra que foi feita na educação, deixar as pessoas, o nosso estudo hoje, isso não sou eu que estou falando, são os números, são os dados oficiais. Nós estamos entre os últimos números do mundo no ranking de educação. Um país com a fonte de potência que nós temos. Né? Então, para reverter isso, existe um mecanismo, né, que é de fácil compreensão e passa pelo processo de valorizar o professor, que é o que forma todas as profissões. Né? Então, os professores... Se a gente trocasse o salário do jogador de futebol pelo salário do professor, o salário do professor pelo jogador de futebol, não desmerecendo os jogadores. Sim. Mas se a gente conseguir valorizar o que tem que ser valorizado, muda. Na Coreia do Sul, que chegou a ter um ranqueamento de educação muito próximo que nós temos hoje, ou seja, lá, né, no final, hoje eles são considerados entre os 5 melhores educações do mundo. O que eles fizeram? Eles valorizaram o professor. Então, hoje, a profissão mais cobiçada na Coreia do Sul é o professor. Mais do que advogado, mais do que engenheiro, tudo. E é a sua proposta para que isso funcione olhando para aquela tela lá. Então, vamos lá. A proposta, o projeto nasceu para uma proposta de educação, de saúde, tá? Primeiro. Então, que hoje já existem, um dado que é muito complicado. Eu preciso me delongar 3 minutos aqui, pode? Então, vamos lá. Né? Existe hoje, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Mata mais que guerra, mata mais que qualquer pandemia, que qualquer coisa. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que existe no mundo, morre em torno de 60 milhões por ano no planeta. 1/3 são de doenças cardiovasculares. E por que mata tanto? Porque toda doença, ela contamina o sangue primeiro, desenvolve as bactérias e tal, aquela coisa toda. O nosso coração é um músculo, é o nosso motor. Então, tudo que você come, tudo que você ingere, vai para o sangue, inclusive quando você fica doente, as bactérias. Então, quando o sangue fica contaminado, o seu coração fica bombeando um sangue ruim 24 horas por dia. É como se você pegasse o melhor carro do mundo e colocasse um combustível errado ou não colocasse o óleo correto. O motor vai durar menos, independente da máquina que seja ali. Então, hoje o número de óbito é tão grande e o problema ficou tão complicado que ele entrou no efeito paisagem. Então, vamos preocupar com outras coisas, deixa isso para trás, porque não dá para mexer mais, só que dá para mexer. Entendeu? Porque se você coloca, na proposta, era trazer uma matéria que chama Prevenção de Saúde, colocar isso dentro do MEC, a partir do 1º ano do ensino fundamental e até o 3º ano, né, do ensino médio. O terceirão, que eles falam. Então, nós desenvolvemos apostilas, essas estão registradas na Biblioteca Nacional. Nós transformamos a medicina em assunto de criança, de jovens, de adolescentes. E aí a gente consegue fazer e a ideia do projeto não é restringir nada, não é proibir nada, é mostrar o seguinte: se você fizer isso, você pode ter isso. O quê? Um hábito saudável. Desde a fase de criança. E o que acontece? As doenças valvares, foi isso, esse dado foi que me acordou para fazer esse projeto. Sabe? Nós temos 4 válvulas, 2 mitrais, 2 aórticas, e quando uma dá problema, a pessoa tem que fazer uma cirurgia muito invasiva. Né? Abre o peito, parte o osso, separa, pega o coração, tem que parar o coração, abrir o coração, pegar uma válvula natural, arrancar e colocar uma artificial. Essa válvula artificial, com muito orgulho, uma das válvulas que estão no mercado hoje foi desenvolvida pelo meu pai, inclusive, ela tem uma duração hoje de 12, 13 anos no máximo. E não existe ser humano hoje que aguente a 4ª troca pelo processo invasivo. E o que acontece? Muitas doenças, elas são trazidas. Existe uma doença que é muito comum, que pouca gente dá atenção para ela, que é a doença que o coração desenvolve, as válvulas do coração desenvolvem, fruto da febre reumática.
Né? Então, o que é febre reumática? É febre causada pela dor de garganta. Não é que você tem uma dor de garganta e teve uma febre que você vai ficar doente. Mas a falta de tratamento disso vai te causar a recorrência desse processo. Então, você pegou uma infecção de garganta. Por isso que você fala, infecção, deu secreção, deu pus, está inflamada, tem que ser tratado com antibiótico. E as pessoas, às vezes, não tratam por falta de informação. Deixa o organismo, naturalmente, ele combate. Ele vai curando. Só que aquela recorrência, aquilo ali, desenvolve uma bactéria que chama Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. É um nome desse tamanho, uma bactéria muito pequenininha, que ela se aloja nas válvulas do coração, ela faz um estrago. O problema é que hoje eu estou com 53 anos de idade. Se eu tiver que trocar uma válvula, eu tenho, em tese, pela medicina, mais 30, 40 anos de vida, porque eu posso ir trocando e tal. Eu com 53, mais 30, 40, eu cheguei numa idade maravilhosa, mas já estou no lucro. eu topava 150 anos nessa vida, sabe? Topava. Mas dentro de um conceito normal que a gente conhece, tudo bem. Ou mais, né? Vai para 80, chega lá, tudo bem. Agora, uma criança que pega isso, ela não chegaria na minha idade. Entendeu? Talvez não aguentaria, mas toca. Não aguenta, não. Se uma criança de 3, 4 anos tem que trocar uma válvula, existem trocas de válvulas infantis a rodo, essas crianças já estão na medicina atual, por mais avançada que esteja, que nós vivemos uma época privilegiada. Entendeu? Então, é um negócio muito complicado. E esse projeto, ele traz exatamente essa condição de ensinar não só isso, como diversas outras prevenções. Entendeu? Agora conta pra gente, tá? Vamos lá. Minas. GameFest Minas. Isso. O projeto GameFest Minas, ele nasceu fruto também de um outro lado meu, que quando eu rompi aquele cordão umbilical com a família, comecei a empreender. Então, de 2007 para cá, esse é o 4º projeto de empreendimento. Então, passei por um projeto de tecnologia, né, um de TI, passei por 2 projetos de alimentação. E aí veio a pandemia, todo mundo clausurado, aquela coisa toda. Tive que me reinventar também, como milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? E aí eu comecei dentro do processo de consultoria, acabei pegando, né, ajudar um projeto, fazer um evento para um amigo, porque quando eu trabalhei com família, eu organizei eventos científicos durante 22 anos. Então eu trouxe uma bagagem de organização de eventos. E, por ser a área que era, por lidar com multinacionais, a gente tinha uma cultura de colocar, no mínimo, 2 anos de antecedência para que eu fizesse essa coisa acontecer. Isso era uma imposição natural dos laboratórios. E a minha esposa, me vendo fazer esse evento, que eu estava dando uma consultoria para um amigo, ela falou assim, amor, por que você não volta a fazer evento? Você gosta disso, quando eu te conheci você fazia isso, você ama, tem paixão e tudo. E todos os empreendimentos que eu participei nos últimos 17 anos, em algum momento, eu pensei em fazer um evento daquela área. Mas acabou que nunca foi, mas sempre ficou aquela coceirinha, né? Aquela coisa que eu por gostar de fazer. E aí, quando veio essa provocação dela, eu já tinha naturalmente, meio que no inconsciente, 3 mercados que eu gostaria de atuar, e um deles era game, muito mais no inconsciente ainda, porque eu nunca fui um cara de tela, de jogar e tudo mais. Mas vendo a rotina dos meus filhos... Isso me intriga. Você Sim. não é do game, você não é Não. da tela, você não é ficcionado com isso. Não. O que chamou? Por um processo de sabe, daquela coisa de martelar exatamente... Tem os meninos ali passando horas Sim. focado naquele negócio ali, voltando em rotinas, como os meninos, aquela coisa toda... Chega um viciado em game ali, ó. Falou game Ó. pra ele pirou. E o cara é grande, hein, velho? Deve fazer Mortal Kombat. Lá você vai... Viciado em Roblox. Minha filha também. Minecraft. Então, assim, dentro desse universo, eu acabei percebendo que, de repente, assim, a batata está com game, o chocolate está no game, o biscoito está no game, tudo está no game. As promoções de celular que você recebe, eu ganho um game, um console, não sei o quê, tudo estava aquilo ali. E aí, quando a minha esposa me fez essa provocação, eu peguei e falei assim, gente, deixa eu ver, uma das coisas que eu queria mexer, veio o game na cabeça, chamei meus filhos em casa e falei, o que vocês conhecem de evento game no mercado? Porque eu era afastado do planeta disso. Era afastado do planeta. Aí eles me mandaram, cada um me mandou uma referência de um grande evento.
Quando eu olhei aquilo ali e vi os números, é mentira. Que hoje um campeonato, uma final de um campeonato game coloca 40, 50, 60 mil pessoas no estádio para assistir um jogo. No estádio para assistir. Não, para assistir um jogo. É como se você vou ver a final de vôlei, a final do NBA, do basquete. Entendeu? Ele falou online. Não, é uma loucura. Aí quando eu vi aquilo que está ali e vi os números, aí a minha esposa falou assim, você achou, né? Ela sabe, o home office me adequei também, né, ao mundo. Ela falou, chega que você achou o que você queria, então boa viagem. Aí eu sentei, comecei a pesquisar, fazer meu dever de casa e tudo isso era início de setembro do ano passado. Percebendo que ali estava um desafio, aí eu falei assim, vou juntar o conhecimento de evento com o conhecimento de empreendedorismo desses últimos 17 anos e a fome com a vontade de comer. Né, vou desenvolver. Aí entendi que ali tinha uma oportunidade, mas eu fui pesquisar o que tinha em Belo Horizonte ou Minas Gerais para saber o que eu podia somar, se eu podia fazer alguma coisa. Aí, para minha surpresa, o que eu achei foram bons movimentos culturais, com muito respeito, que o pessoal gosta, mas nenhum evento é feito de uma forma ampla, um evento, um business mesmo. Algumas coisas ali que eram voltadas para um tipo de público, mas se você não achou nada que abrangia todo. Não tinha nenhum evento trabalhado de uma forma... E aí chama do grande, falou, ó, já que é para fazer, vamos fazer um negócio amplo. Por quê? Nós temos hoje um Expo Minas, que é um centro de exposição maravilhoso, por sinal, é o único da América Latina com estação de metrô dedicada, nem São Paulo tem isso, nem Lula tem isso. Né? Nós temos um centro moderno, preparado, é um sensacional. O público está consolidado. E quando eu comecei a investigar para fazer um projeto corporativo, para entender, começar a fazer o que eu me sinto bem fazendo, eu adquiri essa expertise de tirar um projeto da cabeça, tirar do papel e fazer acontecer. Desenvolvimento de novos negócios. Né? Então, eu entendi que eu tinha achado um caminho, então eu comecei a obedecer as etapas. Quem levou esse projeto? Você me mostrou um negócio muito bem estruturado, início, meio, fim, planejado. Você colocou lá, até essa possibilidade do que vai dar errado. Sim. Até os problemas que podem vir, você posicionou e pensou. Quanto tempo de desenvolvimento para isso? O brainstorm inicial foi 1 semana. Sim. Para você entender o pacote, aquela coisa toda, você soltar tudo. Para trazer para o nível de organização que nós temos hoje, foi quase 1 ano. Tá? Então, eu... 10 meses ali. Sim, 10 meses. De 300 dias dedicados. Sim. A esse negócio. E bancando o projeto sozinho. Tá? Então... Colocando ali 10 horas de trabalho ininterruptos. Não, 12, 14, 15 horas por dia, inclusive no sábado e domingo. Perfeito. Eu não estou falando mais de 30 mil horas dedicadas. Sim, um projeto. Então, eu coloquei em prática o que eu aprendi a fazer. Né? Que existe uma técnica, existe uma receita do bolo para fazer. Qual que é o convite que você faz hoje para um investidor que queira conhecer um negócio de uma magnitude, eu não estou falando de soberba, estamos falando de um negócio de uma magnitude da América Latina que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Eu lembro para aquela época, quase o convite. Se você está interessado em participar hoje de um processo da construção de um evento único, com uma entrega única, no mercado econômico que mais envolve no mundo, vem conversar com a gente, porque nós temos uma proposta de um evento inicialmente programado para 60 mil pessoas. São 3 dias de evento, já com planejamento. Nós temos as 2 edições com resumo de números já mais projetados, planejamento e desenvolvimento até 2029. E os números são muito interessantes. Né? Por que os números são muito interessantes? Porque já existe um estudo hoje, são números que estão disponíveis no mercado hoje, que por ano, em torno de 7 a 10 mil mineiros vão para São Paulo para esses eventos. O Expo Minas hoje, por uma questão de limitação de espaço físico, embora ser muito grande, ele tem, com a montagem completa, ele permite um público de 20 mil pessoas por dia. Nós somos um estado de 20,5 milhões de pessoas, a Grande BH está com 5,4 milhões de habitantes, 82% dos lares de Minas Gerais estão conectados na internet, 50,2% desses lares que estão conectados tem um público que está dentro do jogo, recreativo ou já um nível mais avançado. Então, nós estamos falando de um número de padaria... Uma ação que é maravilhosa.
a empresa que mais cresceu nos últimos 10 anos, todo mundo acha que é a Apple. Não é. Não é. É a NVIDIA. Isso. Então, o mercado, ele tem, realmente tem uma pegada, tem um negócio que é sensacional. E o mercado está pronto. O Expo Minas está ali. Está pronto para isso. A demanda... Você investidor que tiver interesse, chamado, preste atenção. Você aí que gosta aí de uma oportunidade de negócio. Esquece um pouquinho os Bitcoin, esquece um pouquinho as ações. Você que quer fazer um investimento acertado, o Elton tem um plano de negócio completo, contemplando de 2026 até 2029, com 2 edições da maior feira de games que pode se ver em todo o território nacional. É um convite para conhecer o projeto. Basta entrar no Instagram. GameFest Minas, @GameFest Minas, né? O Instagram nosso, ele está na fase muito inicial, eu só segurei o endereço. Nós não estamos... É só para sim. poder te achar. Sim. Daqui a 2 anos ainda o projeto, mas já começou há 1 ano e meio atrás. Sim, e o nosso comercial, nós lançamos exatamente agora, no finalzinho do mês passado, né? Aí o nosso... Privilégio de ser um dos primeiros a ser recebido, por isso que está aqui. Inclusive o nosso head comercial, que é o Vitor, um abraço para ele, foi aniversário dele ontem. Vitão, parabéns, viu? Você me botou lá na Stock Car, viu, bonito? E o Vitor, ele, com a competência dele e tudo, com a análise, ele foi, Elton. Inclusive, um dos elogios mais bacanas que eu recebi foi dele. Ele foi, Elton, mais organizado que você, eu só conheci um processo até hoje, chama-se Rock in Rio. Uma pessoa que está há 15 anos no mercado, né, profissional, que atende uma Stock Car, que atende eventos globais, que atende o Carnaval da Bahia, na Salvador especificamente, sabe o que está falando. Fiquei muito lisonjeado com isso. E ele falou, Elton, eu preciso corrigir pontualmente uma questão muito pequena, que a gente vai estar pronto aí mais uns 15 dias, né, para fazer uma adequação mínima que ele pediu, e falou, Elton, aí ia partir para o mercado, né, e ir embora. Tá? Bom demais. Elton, nós chegando no final do Papo Salão, muito bom receber você aqui, você é um cara muito tranquilo, muito sereno, e o mais importante, você tem um legado por trás. Você não está nesse jogo para brincar. Não. Você sabe fazer, porque você não fez uma vez, já fez 4 vezes. Já montou negócios, vendeu negócios, tem gente prosperando em dar seguimento na sua ideia. E eu percebo que essa ideia é mais uma ideia muito bem sucedida, que você vai conseguir orgulhar toda a sua família. Então aproveita esse momento, cara, olha para lá, e faz aquele voto de compromisso com os seus familiares, porque afinal de contas foram eles que trazem pelo sério você até aqui. Com certeza. Assim, amor, você... Aí pega. Aqui, não é o fraco, é o forte. É o ponto forte, sabe? Esse é o ponto que é o que deixa a gente não abalar, é o ponto que deixa a gente ter certeza de tudo que a gente faz, né? Função virou o sucurso. Como é o nome dela? Graziela. Graziela, hein? Né? Então, assim, a Graziela, Enzo, Chiara, vocês são a minha estrutura, a minha base, vocês são meu tudo, vocês são um motivo para eu respirar hoje. Sabe? São... Não, falou família. Não, falou família comigo, bichão, e viram uma manteiga derretida, bicho. São esses tipos de pessoas que a gente quer estar por perto. São pessoas que têm valores e têm algo a perder. Sim. Quando você vai para um lugar onde as pessoas não têm o que perder, são pessoas muito perigosas. Não estou desmerecendo ninguém, eu estou crescendo ninguém. Mas se você não tiver com pessoas prudentes que têm algo realmente a perder, aí é muito perigoso. São kamikazes. Sim. Kamikaze não entende. Sim. Nas guerras do passado, os kamikazes eram aqueles pilotos de aeronaves japonesas que eles se jogavam com as suas aeronaves. Guerreando, acabava todo o armamento, depois eles se jogavam contra os inimigos. E era uma brincadeira muito engraçada, porque a gente sabia quem que era o kamikaze através do capacete. E eles falavam que eles estavam protegidos pelo capacete. Olha que loucura. Por isso da brincadeira tão grande, quando a gente vê um cara fazendo uma loucura, a gente chama esse cara de kamikaze. Sim. Por quê? Porque ele é um cara que se joga em prol do outro. Na cultura japonesa, a gente entende isso muito bem. Tanto da parte dos shogunatos, dos samurais, eles dão a vida em prol do outro. Já os kamikazes, não, eles se atacaram justamente, que era o voto máximo de confiança para a guerra.
mas era uma pessoa que acabava com tudo ali naquele momento. Sim. E quando uma pessoa realmente tem valores e tem o que perder, que é os principais votos que ele tem, que são os familiares, são pessoas que você tem que estar do lado e apostar tudo, porque eles não estão apostando tudo, eles querem ver o negócio acontecer. E era muito lindo. A humilde e foi esforço. Sim. Recebendo seu pai, né? O voto, né? Sim, meu pai, minha mãe. Já para os meus pacientes, então entenda. Ele está comigo? Sim. Esse é o segundo plano. Não que era o melhor, mas que ele tinha um chamado e está respeitando o Xanoi. Sim, e também deixar um beijo enorme para minha mãe, porque minha mãe foi assim uma base de construção, uma base de referência. Assim, aquela baixinha lá que é brava, entendeu? E foi sensacional, é sensacional com a gente. Então, assim, quando eu estou em reunião, inclusive, só para fechar da minha parte, quando toco o telefone, eu vejo assim, se for mãe ou esposa, eu atendo. Se for mãe e esposa, a gente só tem uma, né? Então eu atendo. Se é urgente, né? A gente para e prioriza. Todo mundo, com o maior carinho, toda vez que eu estou numa videoconferência, qualquer coisa, minha mãe liga, eu falo, só um minutinho que a mãe está me ligando. Sim. Eu paro. E é impressionante como é que todo mundo recebe essa informação, não pelo lado menor, de falar, até hoje é o filho da mamãe, não é isso. Não, ao contrário. Todo mundo recebe com tanto carinho isso. Sim, respeitam isso, sim. Ela já fica mais confortável, percebeu? Sim. Morena, põe na curva agora aí, põe os dois desafios. Colocar, mas antes eu quero fazer um comentário. Como é gostoso ouvir ele falar da família, como é lindo, porque hoje nós vemos tantas famílias sendo destruídas aí, né? E aí quando a gente vê pessoas que ainda têm essa base, que é esse valor tão aflorado, como ele começou a falar da esposa, se emocionou, e assim, isso é muito, muito grande. Isso faz a gente entender que a instituição chamada família, ela não está destruída completamente. Não tá. Hoje nós entregamos uma noiva, e toda vez que eu entrego uma noiva, eu falo, obrigada, Deus. Beijo para você, princesa Miriam, que casou hoje. Olha, uma música que toca ali como você fez aí mesmo. Tocou, falou da família, veio a lágrima. A resposta. Thales Roberto. Uma frase que te marcou e que você leva para a sua vida. É uma frase, eu tenho várias, né? Mas se eu puder compartilhar aqui, é uma frase que eu coloco em todos os projetos que eu tenho, né? Assim, porque tem algumas referências bíblicas que são as mais importantes de todas, sempre, mas eu vou deixar hoje uma frase corporativa, né? Fala assim, o empreendedorismo é o caminho dos que querem fazer história. Muito bom. Elton, meu grande amigo, obrigado pela presença, né, Moriana? Muito obrigado, foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história. E gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram mais uma vez o Papo da Cecília. Obrigado, beijo para vocês.